Aconteceu na Malásia por volta das 4h45 da manhã de hoje, o encontro que durou em torno aí de 45 minutos. E a gente vai começar agora a repercussão de tudo isso, especificamente porque, lembrando, agora no horário da noite na Malásia, tem um novo encontro agora entre os governos, não entre os presidentes, mas entre os governos, para avançar nas negociações, principalmente com relação ao tarifaço. E aí eu vou chamar agora para essa conversa, numa entrevista importante, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Alban, muito bem-vindo aqui no CNN Newsroom. Obrigada pela presença com a gente. Um bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. É um prazer para nós podermos aqui conversar um pouquinho sobre essa expectativa. Vou aproveitar e chamar Daniel Hittner também, que está com a gente, assim como o nosso time completo por aqui. Peço que o Daniel Hittner faça a primeira pergunta para o Alban. Obrigado, Muriel. Bom dia, Ricardo Alban. Tiramos você da cama nesse domingo, mas todos estávamos já olhando desde as 4h45 da manhã o andamento dessa reunião entre Lula e Trump. Alban, você escreveu logo depois de uma ida sua a Washington para negociar com o setor privado americano e com o próprio governo, você escreveu um artigo estabelecendo 3 possíveis caminhos para uma negociação bilateral. 1, minerais críticos. 2, infraestrutura digital, atração de data centers para o Brasil. E 3, cooperação para combustíveis de aviação, uso dos combustíveis sustentáveis de aviação SAF. Isso pode estar na mesa? Qual a expectativa da CNI para as negociações Brasil e Estados Unidos agora que elas estão acontecendo de fato? Bom dia, Daniel. Eu espero que também você não tenha saído da cama cedo. Mas, amigo, esses 3 itens, eles continuaram, digamos assim, ongoing a discussão ao longo desse período inteiro com o Departamento de Comércio, conforme nós combinamos naquela viagem a Washington, e até evoluiu. Evoluiu principalmente, ó, terras raras, minerais críticos, todos sabemos que está algo bastante à flor da pele, digamos assim, principalmente no X da questão com o Sudeste Asiático, com a China, etc. e tal. Mas no caso da etanol, nós evoluímos mais ainda. Nós mandamos recentemente também um estudo, onde é um resultado mais imediato, que os maiores produtores de etanol é o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o dobro da produção de etanol do Brasil. Só que lá basicamente é milho e no Brasil é a cana-de-açúcar e crescendo muito milho e outras fontes que provavelmente surgirão aí com novas tecnologias. Mas o que nós evoluímos foi para a óleo de bunker. O óleo de bunker ele tem uma resposta muito mais imediata para um novo mercado de etanol, onde pode tirar o foco entre a nossa eterna briga e disputa dos mercados brasileiros ou americanos com sua relação ao etanol. Nós temos aí já motores grandes de navios grandes, já navios enormes sendo feitos com motores para etanol e que isso poderá ser estimulado. E essa nossa expectativa de hoje, pelo que nós temos conversado, pelo que nós temos lá mantido esses contatos contínuos, inclusive com os nossos consultores, é de que a expectativa é muito favorável. É muito favorável. Óbvio que, assim como foi o presidente Trump que anunciou a imposição das tarifas, é natural que uma flexibilidade dessas tarifas, que eu acredito que possa existir, vai passar também, provavelmente, para o anúncio dele. Então, essa reunião que teremos agora ainda durante a noite lá em Kuala Lumpur, eu tenho certeza entre os governos que poderemos, talvez, ter, num curto prazo, se não imediato, mas certamente no curto prazo, informações bastante alvissareiras para que a gente possa, sim, a mesa de negociação ser o grande elo de importância e de continuidade da relação bilateral. Não podemos esquecer que o presidente Trump também está indo agora para outros países do Sudeste Asiático, no qual é importante. Então, essa combinação de fatores poderá tornar ainda mais factível um anúncio mais promissor para essa relação que nunca deveria ter tido essa falta de solução de continuidade. Eu aproveito para chamar o Américo Martins, nosso enviado especial, que está ao vivo lá da Malásia. Américo. Olá, muito obrigado, Muriel. Presidente, obrigado pelo seu tempo e pelas informações aqui para a CNN Brasil.
como o senhor mencionou, daqui a pouquinho os ministros Mauro Vieira e o secretário adjunto do MEDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Márcio Rosa, vão se reunir ainda hoje à noite aqui na Malásia com o Rubio, secretário de Estado americano, e também com o Scott Bessent, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. O senhor, obviamente, vem tendo muitas conversas com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento e Comércio. O que o senhor espera que eles levem para essa reunião no sentido de convencer os americanos a suspender as tarifas enquanto as negociações estão em andamento? Muito obrigado. Eu creio que, na verdade, vai ser um caminho de duas vias, tá certo? Os Estados Unidos, obviamente, também tem algumas expectativas, assim como nós temos. E, felizmente, estamos com duas pessoas altamente capacitadas para essa interlocução, que é o Márcio Rosa e também o embaixador do Itamaraty, o nosso amigo Mauro, que estão equilibrados, têm já um relacionamento, o Mauro, muito grande com os Estados Unidos, o Márcio, uma pessoa de alto trato, digamos assim, e que poderão, sim, convergir de formas pragmáticas, objetivas. Esses três pontos certamente estarão na mesa, na discussão. Eu diria que talvez minerais críticos, terras raras, seja algo muito mais relevante nesse momento da negociação. O Brasil tem outras pautas, os Estados Unidos também precisa ter alguns equilíbrios em termos de custos que permitiram um movimento inflacionário maior, como as carnes e outras coisas mais. Nós temos alguns produtos que precisamos dar maior parceria. Essa não é só falar em terras raras, é falar nessa complementariedade da indústria. Nós, do setor industrial com os Estados Unidos, temos muita complementariedade. É isso que nós mais sentimos. Porque commodities, como todos nós sabemos, as commodities têm um mercado amplo, não que seja fácil, mas é muito mais factível você trocar de mercados com commodities. Com produtos industrializados, não. Principalmente quando nós temos com os Estados Unidos complementariedades nas cadeias produtivas. Nós temos grandes empresas aqui como Caterpillar, como John Deere e outras mais, que eles se complementam na sua cadeia produtiva, inclusive para o próprio agro americano. Então, eu acho que nós teremos ter, efetivamente, e torço por isso, que ou alguma flexibilidade imediata de mais alguns tipos de itens a serem ficados fora do tarifaço, ou até mesmo uma redução temporária do tarifaço num período em que as negociações seriam concluídas. É o que eu acredito que poderemos estar tendo de resultado pragmático e objetivo dentro de uma conversa que é entre dois países e que, obviamente, são dois negociadores. O Trump é um negociador, o Brasil e o presidente Lula sempre foi um negociador, e eu acredito que a gente possa ter, ao longo da noite ainda de Kuala Lumpur, ou ao longo da próxima semana, soluções bastante interessantes para que a gente possa dar um novo ânimo à indústria no Brasil e, obviamente, nos Estados Unidos também. Pois é, Alban, no começo de setembro vocês até lideraram, né, toda uma comitiva para Washington, como você citou, para tentar ampliar esse diálogo, na verdade, inclusive abrir as portas desse diálogo, abrir os canais de diálogo para conseguir avançar com algum tipo de negociação. Eu queria entender se vocês estão em contato com o governo lá na Malásia, com o próprio secretário do MDIC, o Márcio Rosa, ou então com o chanceler Mauro Vieira, nesse momento aí de grande expectativa para as negociações, agora para a negociação que acontece à noite na Malásia também. Nós temos mantido contato tanto com o Departamento de Comércio americano, contínuo, e aqui no Brasil, justamente para que a gente possa ter um foco e não querer evitar mais ruídos do que já houve no passado, já houveram no passado, nós estamos considerando sempre com o MIDIC, sempre na figura do ministro e vice-presidente Alckmin, também eventualmente com o secretário executivo Márcio Rosa, com a assessora Tatiana. Nós temos todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo, inclusive com o óleo de bunker, estamos fazendo, participando com ele, todas as nossas conversas que nós temos com os nossos consultores nos Estados Unidos, interlocutamos, para que a gente tenha uma linha mais uníssona possível, porque o que nós precisamos menos agora são de ruídos. Já segue com a gente também e vai fazer uma pergunta. Irajá. Presidente, muito bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Presidente, a gente acompanhou no mês de agosto aquela publicação, apresentação do Plano Brasil Soberano, né, de amparo aos principais setores afetados pelas tarifas de Donald Trump. Queria entender se, em se confirmando as melhores das expectativas que a gente tem hoje acerca da possibilidade, por exemplo, de uma revisão dessas tarifas, o setor estaria disposto
a discutir os ditames desse pacote, né, incluindo linhas de crédito, incluindo o drawback, né, a prorrogação do drawback. Eu queria entender, sim, se confirmando o melhor dos cenários, o setor estaria disposto a discutir o fim, ou pelo menos a mitigação do Plano Brasil Soberano. Dentro de pragmatismo, dentro de evidências claras de que o mercado foi reposto, porque assim como demora de você conquistar um mercado, reconquistar poderá ser mais difícil. Eu volto a dizer, nós somos produtos industrializados, complementares. Eu até acredito que poderemos ter essa retomada muito rápida das entregas, dos fornecimentos, porque, como diz, por serem produtos industrializados, nós temos mais dificuldades em trocar de fornecedores no caso dos Estados Unidos. Mas é óbvio, se nós temos responsabilidade fiscal, se nós temos compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Brasil, é óbvio que nós não queremos ser mais um centro de custo. Se esses processos forem evolutivos e nós tivermos a clara evidência de que o mercado está sendo reconstituído, não tem por que nós termos outros tipos de benefícios, além do que aquele que nós temos que fazer. Por quê? Porque a responsabilidade social, o compromisso com o desenvolvimento, e nós estamos num momento muito crítico no Brasil, todos vocês sabem. Nós temos aqui a preocupação com o equilíbrio fiscal, nós temos preocupação principalmente com o ano de 2027, que já se aponta com grandes dificuldades de como nós vamos enfrentar o equilíbrio desse país das contas, em todos os setores, em todos os poderes, tá certo? Então, não vamos ser nós que não vamos dar o bom exemplo. Temos Diego Pavão aqui, nosso editor de internacional, que também faz uma pergunta. Diego. Obrigado pela participação aqui na CNN com a gente, bom dia. Já está muito claro, na verdade, que esse aspecto transacional de Donald Trump também vai se destacar muito nas negociações que agora estão se iniciando lá na Malásia a respeito das tarifas. Donald Trump sempre deixou muito claro que para os Estados Unidos ganharem, algum outro país tem que perder. E quando a gente fala em perder uma negociação desse tipo, a gente está falando em concessões. Do ponto de vista da indústria brasileira, existe alguma concessão ou existiria alguma linha vermelha que o Brasil não poderia cruzar no caso de fazer uma concessão aos americanos nessas negociações? Eu creio que não, porque, na verdade, o grande ponto que tem aí que nos afeta, nós, primeiro, nós somos um déficit comercial tremendo com os Estados Unidos. Então, essa máxima de que alguém tem que perder para os Estados Unidos ganhar já não se aplica muito a nós. Segundo, que a nossa indústria é complementar. O grande X da questão que nós temos aí é a discussão do etanol. Mas não podemos esquecer que logo após a Covid, o início da Covid, o Brasil teve taxa zero para importar etanol dos Estados Unidos, não houve 1 litro de etanol exportado para cá. E no momento onde os mercados estavam bastante agitados. Então, é algo longevo, algo que tem uma discussão grande. Nós temos uma discussão de carne, que é natural que a indústria de carne americana e os próprios criadores estejam mais voltados a proteger seu mercado, mas há uma necessidade, porque não tem condições de suprir, não se planta boi da noite para o dia. Mas na parte industrial, o que eu vejo mais, no nosso caso, é a discussão do etanol. É por isso mesmo que nós, ao longo desses 3 meses, não ficamos apenas limitados a discutir a possibilidade de usar o etanol para fazer SAF numa rota tecnológica, tem um processo ainda a ser desenvolvido tecnologicamente em termos de viabilidade econômica, em termos de consumo, e evoluímos muito rapidamente para incluir algo que pudesse ser mais pragmático, mais imediato e que já existe a tecnologia desenvolvida, que é o óleo que substitui o óleo de bunker, que são os grandes navios que poderiam ser abastecidos com etanol, e isso daria um novo mercado que, se hoje vamos supor que uma parte grande da frota fosse rapidamente substituída por motores a etanol, não teria etanol para atender. Então, são essas alternativas mais criativas que fugem a gente da discussão comum, mas que possamos encontrar. Se nós estamos falando de indústria, se nós estamos falando de modernidade, se nós estamos falando de um novo mundo, de um novo país, nós temos que falar de inovação e tecnologia. E é isso que nós estamos voltando. Então, eu não vejo, a princípio, óbvio que tem algumas questões aqui, de âmbitos políticos ou de âmbitos geopolíticos, que aqui não nos cabe entrar muito em detalhes, que podem até serem abordadas, mas eu acho que o cerne da questão, no momento, vai ser a relação comercial. Afinal de contas, nós somos um player importante nas Américas, principalmente na América Latina, um player super importante,
E é óbvio que até mesmo pela geopolítica, não há nenhum interesse dos Estados Unidos de ter um afastamento tão longevo assim conosco. Por isso que eu acredito que no aspecto geopolítico haverá interesse de solução e no aspecto econômico, comercial, não tem nada que impeça. Muito pelo contrário, nós temos hoje um grande atrativo que é o ponto mais nevrálgico da economia americana, que se chama terras raras, minerais críticos, e que, estatisticamente, nós somos a terceira maior reserva, mas eu tenho plena convicção, por um país nosso não ser explorado geologicamente de uma forma tão perfeita, que nós devemos ter muito mais reserva do que realmente hoje está comprovado. Daniel Hittner. Alban, para encerrarmos a nossa entrevista, e mais uma vez te agradecendo pelo tempo nesse domingo de manhãzinha, um dos temas que você mencionou que é uma reivindicação histórica no sentido de que perpassa várias administrações americanas, não é um pedido só do governo de Donald Trump, é a tarifa para o etanol. Outro tema muito frequentemente levantado pelas administrações americanas é a demora no registro de patentes e a fragilidade no processo de propriedade intelectual do Brasil. Isso, na sua avaliação, pode também estar na mesa de alguma forma? Nós temos concessões a fazer na área de propriedade intelectual? Pode até ter, mas o Brasil já diminuiu muito o seu tempo de registro de patente. E para nós, isso é música nos ouvidos. Se isso estiver na pauta acelerar, é interesse de todos nós. Se em isso sendo mais célere ainda, e nós na CNI estamos dispostos a fazer isso, como fizemos com a Anvisa, como estamos fazendo com a Anvisa, como fizemos com o IBAMA. Quem imaginaria que o setor produtivo nesse país faria um convênio com o IBAMA para ajudar na celeridade dos processos de liberação? Nós estamos ajudando, nós fizemos convênio, já está assinado, estamos discutindo já com a Anvisa. Pretendemos partir também para a parte de registro de patentes, que está mais organizada. Diga-se de passagem, ela é autossuficiente, superavitária, apesar dos recursos vão para o Tesouro, já diminuiu bastante, e nós teríamos total interesse, o setor industrial no Brasil, de colaborar. Vamos olhar a área farmacêutica, a área tecnológica, que nós temos, a área de mineração, desenvolvimento de minerais de tecnologia. Todos nós temos interesse que isso seja verdade. Para quê? Para que efetivamente as pesquisas possam ser mais concentradas no Brasil. Que hoje você termina, muitas dessas empresas transnacionais, até as transnacionais brasileiras, elas terminam fazendo suas pesquisas mais lá fora para garantir a agilidade do registro das patentes e, principalmente, se nós olharmos do lado farmacêutico, que tem um prazo de 10 anos, digamos assim, é óbvio que ao longo de 10 anos um próprio medicamento, ele já evoluiu as gerações dele algumas vezes antes desses 10 anos. Então, não se pode esperar o tempo de registro, que já começa a contar, o tempo de validade, você tem outros desenvolvimentos. Ou seja, Daniel, em isso estando na mesa e isso sendo um ponto de negociação, nós só temos a aplaudir e vamos ajudar para que isso seja uma verdade, mas uma verdade que também seja interessante para o desenvolvimento das pesquisas e das nossas indústrias. Ou seja, temos que ter situações equitativas. Alban, a gente acompanhou durante o mês de julho, especificamente, quando Donald Trump anunciou a tarifa de 40%, um cenário em que as tarifas subiram realmente para 50%. E eu queria entender qual que seria a tarifa que não ficaria proibitiva para o Brasil continuar negociando e enviando, no fim das contas, para os Estados Unidos. A gente está falando de uma tarifa de 10%, que era aquela que valia lá no começo do ano, ou então 20%. Quanto que, na sua avaliação, seria uma tarifa que seria ok continuar mandando o produto para os Estados Unidos, ao contrário do que a gente está vivendo agora, que é um cenário de tarifas que chegam a 50%, e para os produtos que não estão isentos, a gente sabe que é um cenário proibitivo. Óbvio que 50% nós sabemos que é algo totalmente inviável, o próprio Estados Unidos sabe disso. Sim. Queremos o que nós gostaríamos, considerando que nós somos deficitários na nossa balança comercial com os Estados Unidos, é voltar ao que era antes, a zero. Mas vamos ser realistas, tá certo? Onde hoje, no mundo inteiro, as tarifas mínimas nos Estados Unidos estão trabalhando entre 10% e 15%. Se as mínimas são essas, não tem por que nós não ficarmos fora das mínimas. Por todos os aspectos, por sermos deficitários, por sermos um player super importante nas Américas, por termos essa longevidade de relação com os Estados Unidos, por termos uma economia de complementariedade, principalmente no setor industrial. Isso, obviamente, tem que ter. Além de que temos que ter alguns setores, dentre eles, principalmente o de aviação,
que no mundo inteiro a tarifa é zero, tendo considerações de alguns setores específicos que é de interesse mútuo e universal, que a tarifa fique em torno de zero. Eu acho que nós vamos caminhar para esse zero em alguns setores, como a aviação, e devemos ficar nessa relação que existe hoje de referência com o resto do mundo, entre 10% e 15%, que eu acho que realisticamente vai ser a primeira fonte de negociação. Aí você me perguntar, o que é que você espera desse início de conversa? Espero desse início de conversa terminar os 40% adicional, voltar para os 10%, até que toda a negociação se conclua. É essa a nossa expectativa. A gente fica, claro, acompanhando para ver se essa expectativa vai se confirmar. Muitíssimo obrigada, Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Volte sempre por aqui, viu? Obrigada e um bom dia para você por aí. E sempre é um prazer a gente poder discutir e conversar um pouquinho sobre a nossa indústria, sobre o nosso Brasil. Um bom dia a todos, um bom domingo. Muito obrigada, um bom domingo por aí também.